Senhor. Quero convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Jonas. Aleluias, glória a Deus. Quantos irmãos procuram? Quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Luciano, pela confiança, ao nosso vice-presidente, presbítero Mateus. Agradecendo a eles, já agradeço também aos meus companheiros de tribuna e a toda a igreja por essa rica oportunidade. Prometo não ser cansativo aos irmãos, né? A hora já foi, mas o Senhor tem algo para falar conosco nessa noite. Glória a Deus. Creio que todos já encontraram Jonas, capítulo de número 1. Vamos ler apenas 3 versículos que diz assim: a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém? A igreja pode se assentar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Essa é uma passagem extremamente conhecida. Creio que os mais novos talvez não conheçam, mas o Senhor tem algo para nós essa noite. E sobre esses 3 versículos iniciais, aqui na introdução da mensagem desta noite, Jonas, ele foi escolhido por Deus para executar a grande e temida missão de levar a palavra aos sanguinários ninivitas, que por sua vez possuíam um histórico terrível, na qual qualquer homem ou mulher temeria e pensaria 2 vezes antes de pregar as boas novas de salvação. Então, Nínive era um lugar cruel. Fazendo uma alusão aos dias atuais, é como se falasse assim: Mantaíne, você vai pregar contra Kim Jong-un na Coreia do Norte. Então seria mais ou menos assim, só que era um pouco pior ainda. Então não foi algo simples para Jonas, né? Muitos criticam a atitude de Jonas de ter fugido da presença do Senhor, mas ao longo da mensagem desta noite nós vamos entender que esse não foi o único e exclusivo motivo de Jonas ter fugido da presença do Senhor. Então, Jonas, ele tenta fazer algo que é impossível para nós, que é fugir da face do Senhor, que é se esconder da face do Deus Todo-Poderoso, que está em todos os lugares. No lugar mais remoto, ou naquele canto escondido onde você fala: o Senhor não me vê, o Senhor está lá. Nada está oculto aos olhos do Senhor, porque o Senhor tudo vê. O salmista, no capítulo de número 139, eu vou ler, quem quiser acompanhar na sua Bíblia, Salmos de número 139, vou ler aqui dos versículos 7 ao 12, diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol minha cama, eis que tu ali estás também. Se tornar asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então vemos aqui que o salmista mostra que é impossível fugir ou ocultar-se da presença do Deus Criador. Aquele que o faz engana-se a si mesmo, de tal modo que não se recorda de que o Deus Criador está em todos os lugares.
Não tem como fugir da presença do Senhor. Nós vamos ler mais uma passagem para entender isso e para nós entendermos o porquê Jonas não conseguiu fugir da presença de Deus. Jeremias, capítulo de número 23, um pouquinho mais para frente, não quiser acompanhar, Jeremias 23. Vamos ler os versículos 23 e 24, que diz assim: Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então aqui vamos ver mais uma vez Deus falando que é impossível se esconder da face e da presença dele. Então, quando Deus nos designar algo a fazer na sua obra, que nós entendamos isso nessa noite, que é impossível esconder-se da sua face. Ele está em todos os lugares. Provérbios, voltando um pouquinho, Provérbios capítulo de número 15, versículo de número 3, diz assim: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, nós vemos aqui, nesse trecho de Jeremias, que o Senhor vai repreender os falsos profetas, dizendo que é impossível esconder-se dele, pois o nosso Deus é o Deus de perto e Deus de longe. Não dá para se esconder da face e da presença do nosso Deus. Ainda quero ler mais uma última referência, Hebreus, Novo Testamento, capítulo de número 4. Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 13, diz assim: E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem temos que prestar contas. Então, não há como se esconder da presença do nosso Deus. É impossível se esconder. E Jonas, ele vai se aventurar nessa tentativa frustrada de se esconder da presença do Altíssimo. Eu vou ler aqui rapidamente, vamos voltar em Jonas, capítulo de número 1. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler do versículo 4 até o 17, vou ler rapidamente para que os irmãos entrem aqui no contexto. Diz assim: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. 8. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal, e que ocupação é a tua, e de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu? E lhe disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade.
Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, ou uma baleia, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas da baleia. Glória a Deus. Então, nós vemos aqui que Jonas, na sua tentativa de fuga, de cumprir o terrível chamado, diga-se de passagem, a terrível missão, a difícil missão de pregar para o povo sanguinário ninivita, então ele vai para Tarsis, que é a atual Espanha, que é no sentido da esquerda, ao invés de ir para a sua direita, que é a cidade de Nínive. Então ele pega a embarcação e vai para fugir. Só que durante esse processo, Deus usa essa fuga de Jonas como uma oportunidade para expandir a sua soberana vontade. Então, Deus vai, através dessa fuga de Jonas, alcançar também os marinheiros que não estavam inicialmente na ordenança a Jonas. Então Jonas, que quis fugir da presença do Senhor e da sua ordem, acaba então fazendo a vontade do Senhor 2 vezes e pagando o preço. Quando nós fugimos da vontade do Senhor, as consequências vêm. Então nós vemos que aqui no versículo de número 17, Deus prepara uma baleia para engolir a Jonas. Mas antes disso, nós vemos dos versículos 14 a 16, os marinheiros rogando ao Deus vivo e poderoso e fazendo votos ao Senhor, reconhecendo a soberania de Deus. Então, de que adiantou Jonas fugir? Porque ao fugir, ele alcançou mais algumas pessoas. E dessa vez, esses marinheiros foram alcançados imediatamente e reconheceram que só o Senhor é Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E a fuga, igreja, ela vai nos ensinar que somos necessitados da correção divina. Mesmo em meio à correção, o Senhor, e aí a palavra-chave da mensagem de hoje, Ele mantém a sua misericórdia. Porque o Senhor poderia simplesmente ter permitido Jonas morrer. Poderia ter levantado outro profeta e dado a missão de ir a Nínive. Mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia, que se renova todas as manhãs, Ele providenciou o livramento de vida para Jonas. E então Jonas é engolido pela baleia. E nós vemos aqui algumas traduções, que está como grande peixe, mas é baleia. Até o pastor comentou outro dia que em algumas traduções já está como grande peixe, mas quando eu era criança, que foi ontem, que eu sou novo, eu sempre escutei que foi a baleia. E as minhas bíblias antigas estavam como baleia. Então, a baleia engoliu Jonas. Mateus 12:40 diz que foi a baleia. Jesus, o próprio Jesus vai testemunhar isso. Então, o Senhor prepara a baleia. E nós vamos ver que a nossa atitude precipitada, ela gera as consequências. Ela tem sua consequência. No capítulo 2, eu vou ler rapidamente, diz assim: E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe,
e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz, porque Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos Teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da Tua santidade. As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça, e eu desci até os fundamentos dos montes, e os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas Tu livraste a minha vida da perdição. Olha Jonas reconhecendo que Deus o livrou. Ó Senhor meu Deus, quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a Ti a minha oração no tempo da Tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu Te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, ou à baleia, e ele vomitou Jonas na terra. Então nós vemos aqui, igreja do Senhor, tamanha a aflição de Jonas. Imagina estar preso no ventre de uma baleia. É inimaginável, né? Mas você ali com algas, com peixes mortos, com o ácido digestivo daquele animal, numa escuridão terrível, e sabendo que está lá porque você negou a vontade do Senhor, porque você recusou aquilo que o Senhor lhe ordenara. Imagina o sofrimento desse homem. Imagina o que se passava na mente dele. Mas ele orou ao Senhor, fez votos e pediu misericórdia ao Senhor. Então, através disso, Jonas então se encontrara agora pronto para ir até Nínive. No versículo 10 do capítulo 2 vai dizer: falou, pois, o Senhor à baleia, e ela vomitou a Jonas na terra. A misericórdia do Senhor é infinita. Nós servimos a um Deus misericordioso, e o Senhor nos faz perguntas nessa noite: do que nós temos fugido, o que temos deixado para trás, que o Senhor nos ordenou que fizéssemos, em que estamos recuando, o que deixamos para trás que o Senhor falou faça e nós recuamos. Quando o Senhor quer, Ele faz. E ai de nós se não executarmos o que o Senhor nos ordenou fazer. Possa ser que o Senhor não tenha a mesma misericórdia que teve com Jonas, faça a gente sofrer e levante outro. Mas o Senhor é um Deus misericordioso. Então, no capítulo 3, Jonas recebe pela segunda vez a chamada do Senhor. E os teólogos, me corrijam se eu estiver errado, mas é o único profeta que recebe 2 vezes a chamada do Senhor. Se eu estiver errado, podem me corrigir. E veio a palavra, Jonas 3, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse na primeira vez. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou a Jonas a entrar pela cidade no caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E ele levantou-se do seu trono, até o rei se levantou, e tirou de si os seus vestidos,
e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, com mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, o que eu vim falando ainda, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram no seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Olha a misericórdia de Jeová pela segunda vez, agora para com o povo de Nínive. E nós vemos aqui que a mensagem que era para ser pregada por Jonas era que dentro de 40 dias Nínive seria destruída. Mas o rei proclama então um jejum nacional, que até os próprios animais não poderiam comer nem beber, de tamanho temor que tiveram perante a palavra pregada contra eles. Maravilhoso. Então eles tiveram medo. E nós vamos ver que se terminasse no capítulo de número 3 a história, seria de um final feliz, apesar da situação de Jonas. Porque Deus, ele estava interessado no arrependimento e não na destruição. Então Deus, ele não queria que o povo fosse destruído. Por isso que ele levantou a Jonas. E Jonas, ele vai descrever no capítulo 4, que nós já vamos ler, disse que sabia que se o povo se arrependesse, Deus perdoaria o povo. E ele não queria que isso acontecesse. Olha só, igreja. Ele não queria que o povo se arrependesse. Ele queria que Nínive fosse destruída. Então nós vemos que a vontade de Jonas se contrapõe contra a vontade de Deus. Deus está interessado no arrependimento, Jonas está interessado na destruição. E aí nós começamos a perceber que a fuga de Jonas no início já tinha também esse propósito, porque ele não queria. Um homem egoísta. Jonas foi egoísta, porque ele não queria que o povo de Nínive fosse salvo. Mas nós servimos a um Deus misericordioso. Vindo aqui para Lamentações bem conhecido, mas eu vou ler capítulo de número 3, versículos 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Jonas poderia ter colocado a mão na cabeça e falado: se o Senhor teve misericórdia de mim, o Senhor também deveria ter misericórdia desse povo. Mas ele não pensou assim. Mesmo após o Senhor livrá-lo da morte, ele simplesmente continuou sendo egoísta em não querer que isso acontecesse. E o Deus misericordioso do povo ninivita é o mesmo Deus misericordioso para conosco. É como está escrito em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso é a misericórdia do Senhor para conosco. Então o mesmo Deus de hoje é o Deus com o povo ninivita. É o Deus que livrou Jonas da morte. Nós servimos a um Deus misericordioso.
Mas Jonas não queria que o povo fosse salvo. Ele queria que Nínive fosse destruída. Ezequiel, capítulo de número 33. Vou ler mais uma referência aqui. Quem quiser acompanhar a sua Bíblia, Ezequiel 33, versículo de número 11. Diz assim: dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos seus vossos maus caminhos. Essa é a vontade do Senhor. Ele não tem prazer na morte do ímpio. O prazer dele é que todo mundo se converta do seu mau caminho. Esse é o prazer do nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. E essa verdade, ela é ainda mais expressa. Primeira carta a Timóteo. Nossa, eu estou terminando, tá? 1 Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 4. Eu vou ler aqui. Diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse versículo de número 4 fala o que Deus queria que acontecesse com o povo inimigo, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, nós servimos esse Deus misericordioso. Então nós vemos, igreja, vou voltar aqui para Jonas, que Deus, no versículo 10 do capítulo de número 3, nós vemos que o Senhor teve misericórdia e não destruiu Nínive, nem o seu povo. Mas no capítulo de número 4, eu vou ler rapidamente, só alguns versículos porque o tempo não permite. Diz assim o título: o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Olha só o que aconteceu com Jonas. Deus livrou o povo da morte e ele ficou desgostoso e ressentido. Versículo 2: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Após Deus ter usado Jonas para pegar a palavra e o povo se arrepender, e Deus tem misericórdia do povo de Nínive, então Jonas vai ficar magoado. Jonas vai ficar revoltado, porque ele queria a morte. E é interessante que no versículo 2 a gente vê que ele teve um diálogo e fala: é por isso que eu falei na minha terra que eu fugiria para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor perdoaria aquele povo. Então ele não queria cumprir a missão dele, porque ele era egoísta. E muitas das vezes, pegando o parênteses, fazendo uma correlação para os dias de hoje, nós somos muito egoístas também com algumas coisas, igreja. Nós somos egoístas em relação a algumas coisas, porque algumas vezes a gente prefere ver o irmão mal do que ver o Senhor restaurar a vida dele. E às vezes quando o Senhor restaura, a gente ainda murmura.
e fala: o Senhor não deveria restaurar essa vida, o Senhor não deveria ter misericórdia, porque ele não merecia, como se eu e você merecesse alguma coisa. Então o Senhor nos traz a reflexão nessa noite: nós temos sido como Jonas, ou nós temos feito a diferença? Nós nos alegramos com a vitória do nosso irmão, ou nós ficamos bravos e murmuramos ao Senhor? O que nós temos feito, igreja? Nós temos levantado a mão para acusar, ou temos dado nosso braço para abraçar e ajudar aquele que precisa ser restaurado? Então, Jonas, ele nos dá um exemplo claro de que eu e você não podemos ser desta maneira. Porque nós ouvimos, e eu ouvi muito quando criança, Jonas o profeta, fujão. Mas ao analisar essa palavra, eu considero ele, o pastor me corrija se eu estiver errado, como Jonas o profeta egoísta. Porque ele não queria que o povo fosse salvo, ele queria que o povo fosse destruído. E o que mais me chamou a atenção é que, mesmo após ser engolido pela baleia, ter visto a misericórdia de Deus na vida dele pelo erro dele, ele não teve compaixão do povo de Nínive. Não li o capítulo todo porque o tempo não permite, mas depois Deus vai falar com ele, vai fazer comparação com a boboreira. Mas ele teve mais compaixão da boboreira, que ele não teve trabalho algum, do que com o povo de Nínive. Então que nós possamos pegar esse exemplo e não ser como ele. Que nós possamos tentar ser minimamente misericordiosos com os nossos irmãos e irmãs que necessitam da nossa ajuda. Porque Jonas errou 2 vezes, quando fugiu e quando desejou a destruição do povo de Nínive. Então que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e entender que a obra é do Senhor e que o Senhor faz do jeito que Ele quer. Se nós não quisermos fazer, Ele vai levantar alguém para fazer. Ou Ele pode fazer como Jonas, pesar a mão sobre nós, e aí vem o arrependimento, e aí nós fazemos como deve ser. Mas que a gente tenha essa reflexão guardada, que possamos parar de ser um povo que reclama, que murmura e que olha para o próximo e estende a mão. Que nós possamos ajudar, orar e se alegrar com aqueles que estavam caídos e ficaram de pé novamente pela mão do Senhor. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.